gravação da aula passada. Desse negócio de... Indo atrás de noite, fazendo trabalho para entregar. Tava uma loucura isso. Então, é o seguinte. Desde a semana passada, quando eu vi que tem um probleminha no AVA de vocês, o AVA não está seguindo na pré-aula o que está preconizando o livro de vocês. Então, não é o PPCI. E é simplesmente o escoamento pluvial para a rede pública. Então, não vou cobrar de vocês uma coisa que não está no livro. Não vou comprar PPCI. Então, a prova vai ser todo o trabalho que vocês fizeram, né? Agora o quê? Coletando a água da chuva, em tubulação e caindo para o passeio público. Já está o material, no ano passado já está lá. E hoje eu vou continuar com a designação de layouts de calha para captação da água da chuva. Aí tu fecha, vai fechar toda a parte de escoamento. Então, isso que a gente vai tratar na aula de hoje. Deixa eu colocar aqui. Oi? Sim. O que a gente vai fazer, né? Esgoto é a sala de aula, né? A sala de aula. Tá? E a prova é a parte de... Faz tudo no mesmo projeto. E aí a parte essa de escoamento pluvial de calha é a avaliação de vocês que você tem que me entregar entre 2 e 7 de junho. Até 7 de junho. A tua nota da primeira parte até lá seja. A tua nota da primeira parte até lá seja. Se alguém entrar aí, tu prende o grito, tá? Então, hoje é a nossa penúltima aula, tá? Então, investimento de calhas, conforme eu falei a aula passada, como está uma divergência entre o que estava, antigamente não entrava essa parte de disciplina, por isso que eu ia fazer PPC. Tá? Sim. E aí, vamos seguindo o que está no livro texto que está disponível de vocês, que é dimensionamento de... E eu já comecei isso semana passada, com a parte de descida, e agora aqui a gente está na parte de dimensionamento. Então, a finalidade da gente, das cargas, né, é justamente coletar as águas que vêm de chuvas, né, que caem no telhado, e conduzir elas até motores verticais, e esse depois até a coleta adequada do terreno. Então, conforme foi mencionado na sessão anterior, as calhas podem ser fabricadas em diversos materiais, mas é muito mais utilizado no PVC. Inclusive, tem uma instrução normativa agora da obrigatoriedade da gente ler o uso da água de chuva, seja para lavar calçada, seja para jardim. Uma coisa extremamente nova. Bom, então, o projeto de águas pluviais, as calhas devem ser dimensionadas corretamente, a fim de evitar que sejam subdimensionadas, causando transtornos em caso de ajuda de chuvas, que pode ocasionar o transbordamento e, posteriormente, infiltração de água na nossa construção. Tá? Ou sobrecarga ou extravasamento, que é mais comumente utilizado. Tá? Muitos projetos até optam por fazer estruturas de concreto na forma de viga calha. Tá? Então, o dimensionamento das calhas representa, então, o nosso primeiro passo para dimensionar os projetos pluviais de manificação. Então, uma viga calha é uma estrutura de concreto onde ela já capta água. PVC. Não, concreto. Concreto. Sim.
vai ter a laje da tua estrutura, ou seja, a laje inclinada, ou seja, uma laje reta com telhado, e aqui no canto, tu vai ter uma estrutura de concreto, né? E aí vai. E na própria estrutura, ela já foi construída em um e O lugar para entrar a casa é direto. tu já faz a impermeabilização dela, tu aproveita a própria estrutura de concreto para fazer formato de carga. E esse depósito. Tu vai captar água, tu vai filtrar, tu vai fazer barreira física, né? E conforme o teu uso, não, né? Tu pode, inclusive, por exemplo, para utilizar para calçada, para fazer sinfonagem de bacia sanitária. Então, primeiramente, a gente estabelece, então, a gente viu na aula passada, que é de intensidade pluviométrica. Então, qual é a média de chuva de uma localidade, de uma cidade? Tá? Então, tem as médias históricas que a gente pode calcular isso. No passado foi ainda conta. Então, o número médio de anos para que a mesma duração de precipitação seja determinada, a intensidade pluviométrica é igual ao ultrapassado mais de uma vez. Então, a norma, a 10.884, que está lá no grupo de vocês, está no aula do grupo semana passada, ela fixa, então, o período de retorno. Então, de acordo com a área sedrenada. Então, tem uma série de diálogos que a gente calcula, né? Então, quando T igual a 1 ano, em obras externas em que o orçamento possam ser tolerados. Então, eu tenho uma casa, por exemplo, onde eu tenho uma área de drenagem adequada, eu tenho grama na casa, né? Eu tenho uma outra tendência muito legal que eu estou fazendo agora, é tu fazer calçamento em fugê. O calçamento de cimento fugê. Antigamente utilizava-se muito o cimento fugê para fazer parte externa de prédios. Está se usando para fazer calçadas de fugê. Ele é um piso poroso. Procura por piso fugê. Então, 5 anos em terraços e sacadas e 25 anos para coberturas e áreas de empoçamentos. Esses vazamentos não possam ser tolerados. Então, eu pego uma média maior, justamente para ver qual é a questão da minha possibilidade de extravasamento. Então, quanto maior o tempo, maior eu tenho a possibilidade de ter eventos de chuva intensa. Não, ele parece um concreto poroso. Fugê. Fugê. Então, a densidade pluviométrica, então, por exemplo, ali, ó, de 150 milímetros por hora, tem uma duração de 5 minutos. Então, deve ser considerado, então, para um telhado de 100 metros quadrados. Então, para áreas maiores que a cobertura, deverão ser consultadas também as intensidades pluviométricas de acordo com a região que vai ser implementada. Então, isso aqui é um cálculo médio, tá? Se eu tenho uma cobertura de até 100 metros quadrados, eu posso usar esse cálculo, meu cálculo da minha carga térmica. Aqui eu tenho exemplo de algumas sites que eu posso pegar índices pluviométricos médicos. Tá? Então, esses sites pluviométricos são ali, no caso, né, primeiro, SGB, o INET, e aqui da parte do Estado do Rio Grande do Sul. Tá? Vamos um exemplo aqui. Vamos ver aqui. Então, seja por projeto que eu estou fazendo,
Tem o site do governo federal, que é linkado à parte do CEMADEM, né? Períodos de chuvas intensas. Então, claro, eu me cadastro da Congob e baixo os dados são públicos. Eu pago. Eu pego as isoletas, né? Os produtos por estado, as publicações também, as diversas normas técnicas que tem nesse site. Tá? Bom. Mudando o Instituto Nacional de Meio Ambiente, o IMET. O IMET também me dá o índice personalizado, eu consigo fazer abacus, tá? Aqui me gera dados históricos em planilha de CSV, então são planilhas bem extensas, tu consegue ter um dado estatístico bem relevante. Tá? Até tem alguns outros softwares, além do Excel, que fazem tratamentos de dados CSV, que são mais rápidos, inclusive, que o Excel pode fazer isso. Por exemplo, o RStudio também consegue fazer isso de uma forma mais rápida que o Excel. Tá? E a nossa praia aqui, né? Trazendo a nossa sardinha para o nosso local. Então, aqui o site do governo do Estado do Rio Grande do Sul, onde a gente tem as precipitações locais e tem diversos dados. Desculpa. Sejam eles, ó, temperatura do inverno, índice estacional de outono, ó, as isolíneas, ó, precipitação média no Rio Grande do Sul, temperatura média, então é bem legal. Então a gente buscar informações tranquilas que nos vamos dar subsídios para a gente formular os nossos dados. Oi? Desculpe. Quanto mais verde, mais alto. Isso. E Aqui, ó, aqui, ó. Aqui nós temos aqui, ó, média, a nossa aqui, tá? nossa, Em torno de 1.500, tá? Milímetros anuais. Tá? A média mais alta, ela é quase na fronteira com Santa Catarina lá, ó, 2.300 milímetros anuais. Então, aqui são as isolíneas de estrutura. e olha só, onde mais chove. Que a chuva toda foi lá de cima. Sim, ela alimenta todos os rios da bacia do Taquari, que desceu tudo para a Laguna dos Patos. Isso aí. Não. Foi lá em cima mesmo que o bichinho Lá em pegou. cima, né? Muita chuva lá. Então, aí, um exemplo de um cálculo de vazão, tá? Então, se a vazão coletada nas calhas leva em consideração a intensidade biométrica para determinada região de um diâmetro, pode ser dada, então, da seguinte forma. Então, se eu tenho ali intensidade em milímetros por hora, então eu tenho uma área de contribuição, ou seja, em metros cúbicos, em metros quadrados, perdão, esse é visto na sequência. Tá? Como é que a gente vai calcular a área, então, que vai ser tomada essa chuva? Tá? Então, a área de contribuição de telhado, ou seja, que o telhado vai captar e vai jogar na cara. Então, levando em consideração a chuva, porque as chuvas não caem horizontalmente. Tão raras são as chuvas que caem horizontalmente. Elas devem ser consideradas como incrementos resultantes da inclinação da cobertura existente nas paredes. E essas interceptam as chuvas que necessitam serem drenadas. Então, vamos lá. Então, observamos a figura, que são expostas na MR. Então, se eu tenho uma superfície plana horizontal, tipo uma laje,
Se eu tenho uma superfície inclinada, então eu tenho que levar em consideração a área inclinada mais ao meu comprimento no telhado. Se eu tenho uma superfície plana vertical única, ou seja, uma lateral do prédio, por exemplo, ou se eu tenho duas superfícies superiores verticais opostas. Se eu tenho dois planos verticais opostos, né? Por exemplo, eu tenho, né, prédio integral, né? Duas superfícies verticais adjacentes e perpendiculares, ou seja, um canto de um prédio ali, né? Ou dois prédios, né? Se eu tenho três superfícies, então, aqui, ó, ou se eu tenho quatro superfícies planas de uma vertical, seria. Então, outro ponto que não pode ser esquecido é que as calhas devem possuir declividades mínimas para permitir o correto escoamento da água, ou seja, e essas declividades variam de meio até 2%. Se eu não tiver uma declividade, vou ter acúmulo de água, vou ter acúmulo de sujeira, e vai dar entupimento para esse vazamento. Então, a seção da calha também influencia na capacidade de vazão dessas águas. Então, por essa razão, a 10.844 fixa diâmetros de calhas de acordo com a vazão e sua declividade. Então, se eu tenho um diâmetro interno de 100 milímetros e eu tenho comprimentos, então eu vou ter essas declividades equivalentes. 125 milímetros e 200 milímetros não mais. Outro aspecto importante a gente observar é que caso que a gente trabalhar com cargas em beiral ou platibanda, quando as saídas tiverem pelo menos 4 milímetros de uma mudança de direção. 4 metros, perdão. Obrigado. Então, pelo menos 4 metros de uma mudança de direção, e deve ser multiplicado com os seus na tabela. Então, se eu tenho canto reto, curva a menos de 2 metros de saída da calha, 1,2. Curva entre 2 e 4 metros, 1,10. No canto arredondado, 1,20, 1,10 e de 2 a 4, 1,5. Porque esses valores menores, eu tenho menor perda de carga. Se eu tenho um canto reto, eu vou ter um comportamento de perda de carga maior nesse canto. São calhas de secção retangular. Então, eu tenho, são fabricadas, por exemplo, em chapa galvanizada, né? O uso de formas é dispensável, na tabela que a gente vai ver a seguir, apresenta de forma simplificada o dimensionamento dessas calhas em função do comprimento do telhado, deverá ser considerado como uma medida de área de cobertura para o direção de escoamento. Então, está aí a tabelinha. Então, no caso de dois telhados, contribui para uma mesma calha. Então, se eu tenho um telhado de até 5 metros, a altura da calha de 15 centímetros, de 5 a 10 metros, de 20 centímetros, de 10 a 15, 30 e assim subsequentemente, de 25 a 30, 60 centímetros. É importante a gente prestar atenção que algumas unidades construtivas, por exemplo, posicionamento de calhas de forma aparente, é preciso que o comprimento do telhado avance em pelo menos um terço acima da calha, evitando que a água suba para fora. O que eu falo do viga calha é isso, então. Eu aproveito a própria estrutura da viga para fazer a calha. Já faço a forma da calha. Formato, eu faço uma viga em U ou em V.
Hum. É uma maneira de aproveitamento, né? Sim, mas tu acaba já tendo uma estrutura mais robusta. E ela vai quebrar também. Ué, não quer voltar. Bom, por hoje é isso. Deixa eu. Oi? Isso. Faz, então, a segunda avaliação. Então, é a parte essa de calhas. Pô, desculpa, gente. Ninguém me chamou atenção no grupo. Eu estava fazendo a lendo. Não aparece aí na apresentação aí. Eu achei que você tinha E pegado o a, carro. e a, e a Carol aqui chupou bala também. Então, perdão. Tá? Então, eu botei lá, então, a matéria está disponível no grupo. Agora, em seguidinho, já vou postar a aula para vocês ali gravada. Tá? Então, reforçando para aqueles que não tinham visualizado a aula passada, tá? A segunda avaliação, então, é a parte de dimensionamento de escoamento pluvial do telhado. Então, aproveitem o mesmo projeto de vocês, que você vem fazendo ao longo do semestre. Tá? Então, a parte de quem não fez, Eduardo já fez, já corrigiu, já botei a nota lá, tá? Que é a parte de escoamento da coleta do esgoto, tá? Então, a atividade de sala do segundo bimestre é a coleta de esgoto no mesmo projeto que foi de água fria e água quente do primeiro. E a Carmen e o Hugo, barriga fria, já te entregues, junto com o primeiro, mas tudo bem. E bom, e agora a prova, então, a segunda avaliação, não vou chamar de prova, que é a segunda avaliação, é a finalização desse projeto de vocês com essa parte de coleta de água pluvial e destinação do que está sendo coletado, tá? Façam com os dados locais de vocês. Eduardo, se quiser fazer para Pelotas, faz com os dados de Pelotas. Hugo, faz aí da tua cidade. E os demais façam com os dados pluviométricos históricos de. Tá? Tá bom, gente? Não, exatamente. A Carol vai fazer isso do norte. Não, mas é Tá diferente, bem, sim. Oi, então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. tá Fala. bem, tá bem. Tá bom. Tá? Eu tenho feito uma coisinha também, tá? Então, eu vou depois ver se eu consigo baixar as transcrições dessas nossas aulas. É que a transcrição ainda está meio tosca ainda no Teams, então tem algumas palavras que ele não consegue capturar direito. Então fica parecendo muitas vezes que é índio. Mas é Hum, interessante essa parte de, além da gravação, da captura de. Pode, problema. Manda pimentinha. Não sei por que não vai. Ou põe na nuvem e me compartilha depois que eu baixo. Hã? Põe na nuvem e me compartilha o link que eu baixo. Ah, sério? Pode, tem problema. Ah, Tá, pessoal? Até semana que vem. Lembrando que semana que vem é nosso último encontro antes da prova. Essa prova antes da entrega de vocês. Tá bom? tá. Carol tá aí online? Carol tá presencial aí? Carol, tira uma foto aí da sala de aula aí, mostrando o Fabrício pra eu poder botar num trabalho meu. É, meu jeitinho mais. Pena que nossa sala tá vazia, mas é isso, é o que temos. isso. É. Só tem o seguinte, né, cara? Essa foto é cara. Depois, se eu autografar ela, tu vai vender por uns 50 réis. Não deve dar nem um centavo. Fabrício, eu quero saber do nosso do semestre que vem, que a gente já vai ter que fazer o estágio lá. Como é que vai ser o trabalho? Como é que eu vou fazer meu estágio? O teu estágio tu pode fazer no teu local de trabalho, tá? Determinando algumas horas diárias para este estágio, tá?
E não tem problema, só que a empresa onde tu está estagiando tem que ter convênio com a faculdade aqui. E às vezes Ela depois te tem que ter manda. convênio? Não pode ser qualquer Sim. empresa, não? Não, tem que estar coberto. Acredito que tem. Do norte, acho que acredito que tem. Sim, o Como pessoal. assim, professor? Só um pouquinho, cara. Porque o pessoal de estágio de saúde faz lá, então um convênio. É uma para a faculdade toda. Fala, Hugo. Mas como assim? Se minha empresa não tiver convênio, eu faço o que da vida? Nós vamos conveniar. Ah, tá. Não é nada complicado, não. É simples. É mais Mas fácil acredito fazer que cocô. tem, É é mais fácil Petrobras. fazer cocô agachado. Ah, então tá bom. Que susto. Ah, Tá bom. então. E aí eu não tenho. Até mais, gente. E aí eu não tenho. Tchau, então. Valeu. Até Tchau, mais. tchau. Não, porque assim, ó, tô